E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Super Acadêmico. De volta aqui comigo, professor Fabiano, né? Você sabe que de vez em quando eu coloco aulas de outras pessoas para enriquecer mais o canal, mas eu sempre volto aqui para dar mais algumas coisas das áreas que eu domino. Hoje a gente vai voltar um pouco para a sociologia. Especificamente eu queria comentar as obras, nessas duas obras aqui, a do Karl Marx e do John Stuart Mill, que é A Miséria da Filosofia do Karl Marx e O Utilitarismo do Stuart Mill. Então são obras, né, bem datadas, né, são do século XIX, e elas expressam bem, apesar dos pontos de vista bem diferentes, especialmente no aspecto socioeconômico, como havia um anseio entre os pensadores teóricos, né, da época em produzir um conjunto de teorias socioeconômicas que pudessem ser aplicados na prática. Certo? Então, no caso do Marx, né, que é mais famoso por muitas razões, né, para o bem ou para o mal, seja para ser criticado, elogiado, adorado ou odiado, o Marx nessa obra, A Miséria da Filosofia, né, a crítica da crítica crítica, ele produz essa obra em resposta a uma outra obra de um outro pensador da época, o Proudhon, em que ele critica a tendência da filosofia em produzir teorias, né, especialmente teorias sobre a sociedade e a economia da época, no século XIX, sem conseguir produzir, a partir dessa teoria, práticas, né, políticos-sociais que pudessem transformar a crítica à sociedade. Então, ele criticava o fato dos críticos da sociedade não conseguirem produzir uma crítica que fosse prática, né, que pudesse realmente efetuar mudanças na sociedade. Então, com essa obra ele vai dizer que a filosofia da época, especificamente essa obra de Proudhon que ele critica, que é a filosofia da miséria, e aí ele vai dizer que os pensadores eles apenas ficam elucubrando, pensando, né, produzindo reflexões que caem no vazio porque não podem ser transformadas ou não são transformadas em atividades práticas. Essa atividade prática prioritária do ponto de vista da atividade intelectual do Marx era principalmente uma transformação na sociedade, uma transformação de nível socioeconômico, né, e político. Então, como a maioria das pessoas sabe ou, né, demonstra ter algum conhecimento sobre isso, ele produzia obras, muitas obras panfletárias, né, de encomenda, que incentivassem uma transformação a nível social a partir dos trabalhadores. Né? Então a ideia do proletariado, né, da classe que ia transformar a sociedade de classe em uma sociedade sem classes, que ia acabar com todas as desigualdades econômicas, etc. Tal, só poderia ser feita a partir de uma mobilização teórico-prática, né? Uma fundamentação teórica que pudesse produzir uma praxis, né, uma prática que se refletia muito na questão da militância, né, da militância sindical, do trabalho nas bases, né, dos grupos sociais mais explorados pelo sistema capitalista, e isso faria com que houvesse uma mudança na sociedade. Então, esse livro trata disso, certo? Do outro lado, nós temos a obra do Stuart Mill, que é considerado um dos pais da economia moderna, né? E também um principal, né, dos dois principais representantes do chamado utilitarismo. Então, o que é que diz o utilitarismo? E aí vocês vão ver porque eu estou dizendo que é uma ligação na motivação para produzir essas obras, né? Uma semelhança, apesar de pontos de vista diferentes. Então, Stuart Mill ele não era um crítico, né, do sistema, mas ele tentava fazer uma compreensão sobre o sistema. E a sociedade da época demonstrava uma ambiguidade na ação. Então você tinha uma sociedade produtiva, mas que vivia em crise. E o utilitarismo é um modelo de pensamento em que o empenho
de um sistema social, um sistema socioeconômico, é fazer com que o máximo de pessoas dentro de uma sociedade alcance a felicidade, né? Alcance uma satisfação da vida, e aí essa maioria seria justificativa das ações dos outros. Então, a economia da época, né, por viver sempre em crise, trazia uma discussão que, do ponto de vista da economia, né, a economia é uma ciência, né, que se desmembrou da filosofia com a tentativa de produzir uma teoria que desse base para a atividade de produção, né, a atividade de sobrevivência da sociedade. Então a sociedade europeia, ocidental da época, né, já em ascensão na América, os Estados Unidos, precisava de algum tipo de sustentação teórica também. E aí o Stuart Mill, com o utilitarismo, e antes dele o Jeremy Bentham, que também é o pai do utilitarismo, dizia isso, né? Então as escolhas feitas por quem comanda a sociedade tem que ser a partir das decisões, né, das tomadas de decisões que levem a maior felicidade possível, levem a mais pessoas com felicidade. Então isso justificaria uma série de elementos, como se você pode pegar aí, oferecer benefícios, né, no mundo do trabalho, né, ou da produção para a maior parte da população. Isso deve ser feito mesmo que uma pequena parte da população seja prejudicada ou não seja enquadrada nisso aí. Então esse modelo utilitário, que o utilitarismo acabou ganhando posteriormente um sentido mais negativo, mais pejorativo, seria uma maneira de se precaver contra a própria crise sistêmica do próprio capitalismo, que faria com que nada funcionasse. Então a ideia desse modelo econômico utilitarista é que as decisões devem ser tomadas para que o sistema continue funcionando e provendo felicidade para o máximo possível de pessoas, certo? Então, talvez na época, né, fosse uma coisa mais razoável. Hoje em dia é mais complicado falar isso, porque há muita riqueza e muita eficiência econômica, né, na produtividade, na produção de riqueza monetária, e no entanto há muita desigualdade, certo? Então esse desequilíbrio entre produção de riqueza e desigualdade acaba gerando o contrário. Então você não tem o máximo de pessoas possível alcançando a felicidade, no sentido utilitarista. Você tem o contrário, você tem o máximo de pessoas que estão envolvidas num sistema em que o mínimo de pessoas conseguem conquistar a felicidade, pelo menos via riqueza, né? Se a gente for para outros parâmetros do que seja felicidade, talvez não, talvez o modelo utilitarista seja o que funcione, seja todas as pessoas talvez empregadas, ou todas as pessoas, o que não acontece também. O sistema não permite que todas as pessoas estejam empregadas, porque o Marx vai dizer, né, existe o desemprego justamente para que os valores, né, o valor do salário sejam mais baixos, né? Se não houvesse desemprego, o salário ia ter que subir, porque haveria uma escassez de demanda. Então, como tem muita demanda de trabalhadores, então você tem os salários menores, porque tem as pessoas disputando as mesmas posições. Mas, bom, de qualquer jeito, vocês têm aqui uma discussão, né, que é teórica, mas é ideológica também, inevitavelmente, e que mostra que são discussões que persistem, certo? Então até hoje você tem esse tipo de questionamento sobre uma teoria que é muito bonita, mas não resolve o problema, ou uma teoria que parece resolver o problema, mas de fato acaba caindo em outros problemas, né? Então nunca dá para resolver de fato as questões, especialmente no nível do socioeconômico, porque a economia ela é muito dinâmica e as pessoas vão tendo também o seu dinamismo e crescimento social e crescimento da população e demandas materiais de todos os tipos, e por isso que é muito interessante você, quando entra em contato com essas obras,
por mais que sejam obras antigas, né, de um certo ponto de vista, né, são obras do século XIX, demonstram o quanto elas são atuais. E como são obras de domínio público, você pode achar as duas de graça na internet, certo? Sem ser, né, nada pirateado, nada ilegal, já que é de domínio público. Uma história engraçada sobre esses livros, esses dois aqui especificamente, que eu tenho, é que o cara que me vendeu, ele me abordou num estacionamento do supermercado dizendo que precisava vender os livros para poder pagar a formatura dele. E aí eu comprei, né, cada um por R$20, eu acho. Muito caro para a qualidade do livro. O livro tem uma qualidade bem baixa, a produção do livro gráfico. E no entanto, eu queria ajudar o cara. Aí engraçado é que alguns meses depois, né, eu no mesmo supermercado, o cara me abordou de novo tentando vender outros livros, ou mesmo, não sei. Eu perguntei, você não se formou ainda não? Então é uma coisa curiosa, porque apesar de eu apreciar muito a leitura, os livros e tal, e apreciar as obras dos autores, né, tanto Marx quanto Mill, eu consegui esses livros, eu tenho esses livros por uma maneira bem curiosa, né? O cara na verdade estava enganando as pessoas no estacionamento do mercado, dizendo que estava se formando. Não precisava disso, era só oferecer o livro e ver quem queria ou quem não queria, né? Mas tudo bem, vá lá. Eu achei engraçado só partilhar com vocês aí. Então até a próxima aula, seja minha ou seja de algum outro professor que eu esteja partilhando aqui no canal. E qualquer coisa, né, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, é só deixar aí nos comentários. Dê o like, se inscreva no canal e até o próximo.